pessoal, uma boa noite para todos vocês. Nós vamos ter um convidado especial, o Judson, que é psicólogo e também meu paciente de consultório. Eu tô super feliz que o Judson vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho, tá bom? E é muito interessante você estar aqui com a gente, porque nós vamos ter novidade, tanto com a história verídica do emagrecimento do Judson, como nós vamos estar abordando os maiores sabotadores da sua dieta, do seu emagrecimento. E nós vamos estar falando não somente de dieta, mas também da parte psicológica. O Judson vai entrar aqui com a gente, contar a história dele de emagrecimento e dar as técnicas, né, muito importantes que você tem que ter com você mesmo para modificar a sua história, tá bom? Né, Judson? Conta um pouquinho para o pessoal aí como que tá indo aí todo esse seu processo, né? Que começou há uns meses atrás, agora nessa pandemia danada, né? Que muitas vezes só engordam as pessoas. Conta um pouquinho da sua história para nós. Boa noite a todos que nos acompanham. Meu nome é Judson Sanches, eu sou psicólogo, especialista em análise do comportamento. E por muita felicidade eu conheci a Carla Ribeiro, né, nutricionista naturopata e ortomolecular, o que não é fácil de encontrar essa especialidade, né? E parece um nome difícil, mas quando eu pude conhecer um pouco mais do trabalho da Carla, eu tive o prazer de levar ela algumas vezes no meu programa que eu tinha aqui na Web TV Cidade. E foi incrível a participação dela, o conhecimento dessa mulher, o interesse dela em adquirir, Muito obrigada. o interesse dela em adquirir novos conhecimentos, e por isso eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do meu pessoal e também muito também do meu profissional, né? Também porque como eu sou o paciente dela e graças a Deus com resultado. Amém. Né? Então, nós vamos falar hoje dos sabotadores do emagrecimento. Eu acredito que essa é um tema já que deixa uma pulguinha atrás da orelha, deixa um ar de curiosidade, porque muitas vezes nós queremos achar quais são os problemas, o que anda me sabotando. Quantos quilos que você já emagreceu até agora? Agora, desde a última pesagem, foram 17 quilos, né? Então, eu comecei o processo com a Carla Ribeiro e depois, acredito que 5 meses, estamos indo para 6 meses de acompanhamento. Isso mesmo. Né? E já temos esse resultado, né? Não chegamos ainda no objetivo, mas estamos perto. Cada quilo, uhul! estamos perto. Estou junto com vocês também. Parabéns! Não, porque tem gente que pensa, Judson, que nutricionista não engorda e que psicólogo, nossa, não pode ter nenhum problema emocional. Só que esquecem que a gente é ser humano, né? E o ser humano, ele tem os seus problemas de saúde, os seus problemas emocionais. E o legal é a gente compartilhar o conhecimento teórico que a gente tem com os nossos pacientes, não é verdade, Judson? É importante quebrar esse tabu, né, que existe sobre o profissional, que ele é um ser supremo. Não, ele tem as dificuldades, ele tem o dia a dia, ele tem a família dele, né? A ansiedade é um tema que muitos perguntam para mim e eu falo que a ansiedade está na vida de todos. A questão problemática é o tamanho da ansiedade, a proporção da ansiedade. Dentro do nosso curso, o Desafio Queima de 30 Dias, o aluno, né, Judson, ele aprende a calcular o índice de massa corpórea, que é o IMC, e também a calcular a quantidade de calorias que ele tem que ingerir conforme ele vai emagrecendo. Porque quanto mais pesado, mais calorias a gente tem que ingerir. Então, gente, é importante falar sobre essa questão de obesidade ser tratado como uma doença. As pessoas, existe um tabu muito grande com relação à obesidade, que é falta de vergonha na cara, falta de força de vontade, e não. A obesidade tem que ser tratado como uma doença. Inclusive, eu quero aqui pontuar também, eu já estava na obesidade grau 1, quase indo para o grau 2, eu estava no grau 2, né? Você ali está no grau 2. Entre 1 e 2. Uhum. Então, gente, eu estava já... A minha classificação já era doença, não era sobrepeso, né?
Sobrepeso, acredito que chega a ser até 10 quilos, assim, mais ou menos. Carla, podemos? Olha, o sobrepeso, ele já inicia no 25 de índice de massa corpórea e vai até o 29, né? Então como se diz, é uma lacuna bem grande. Então tem gente que às vezes você olha assim, nossa, é sobrepeso? Como assim? Porque tem 25, 26, né? Só que o índice de massa corpórea não é preditor de gordura corporal, é diferente, tá? Mas Não tem como falar sobre esses sabotadores sem dar uma breve comentada a respeito da obesidade e da seriedade de se tratar a obesidade como uma doença, né? Por mais que até a própria pessoa resiste a falar, ah, não, eu não estou doente, é uma doença metabólica inflamatória, né? Não é à toa que é uma comorbidade de muito risco para o Covid, né? Andou se falando muito sobre isso nessa época do Covid e pode ser fatal, né? Porque o organismo já estando inflamado e o organismo não conseguindo responder a um quadro de infecção ali viral, ele pode ser fatal. Mas vamos então cair já dentro do nosso tema proposto aqui de hoje, tá? sabotadores dessa dieta da lascada, quais são? Conta pra nós, Júlio. E importante a gente colocar aqui os sabotadores internos e os sabotadores externos. Existe duas classificações, então, para a gente poder entender melhor, tá? O primeiro sabotador que eu coloquei aqui é uma questão interna, né? Acreditar que você não é capaz. Então, estudo científico mostra isso, que quando a gente coloca na nossa cabeça que algo é muito difícil, que eu não sou capaz, eu já tenho um exército lutando contra mim, né? Eu já vou carregando um peso muito maior. Então é preciso a gente quebrar essa ideia errada de que procurar um acompanhamento nutricional eu vou estar me sacrificando, eu vou estar como se estivesse indo para o matadouro, como se estivesse fazendo uma decisão péssima na vida. Então é importante a gente quebrar esse paradigma, essa ideia errada de pensar, eu estou me presenteando, né? Eu falo até para as pessoas, pega uma foto na internet, no Google, do corpo que você quer chegar, do seu objetivo e colhe na sua porta. E não tire o olho daquele seu objetivo. Se você está procurando um processo nutricional ou psicológico, ou os dois, é porque você tem um fundinho de esperança. Você não desanimou ainda de tudo. Então vamos lá. Por isso que é importante também eu procurar profissionais motivados. Não um profissional que não faça, não tenha paixão no que faz. E eu posso falar sobre a Carla aqui sem medo de cair em exagero ou puxação de saco. Ela é uma profissional competente e tem amor pelo que faz. Isso faz toda a diferença. Você vai trabalhar com as pessoas com toda energia. Isso dá toda a diferença. Isso eu procuro também nos meus atendimentos. Colocar sempre o melhor, o máximo de energia. Porque, por exemplo, a pessoa está meio desanimada, ela vai procurar um profissional que está mais desanimado que ela, aí lascou. Então, o primeiro sabotador é achar que você não consegue. Isso, achar que você não é capaz. Você lembra que eu falei que vai ter aqui a questão dos sabotadores interno e externo? O segundo sabotador, vamos colocar aqui uma questão externa, tá? Então, eu coloquei aqui casa ou lugares com muita oferta ou variedade de comida, né? Porque tem a questão interna, que é da nossa opinião, da nossa decisão, e também da questão externa. Porque nós sabemos em análise do comportamento que o comportamento não é só determinado internamente, mas o nosso comportamento também é determinado por influência externa e ambiental. Então tem o seu fator de importância, né? Então o ambiente que a gente vive, seria isso? Isso. Ah, O comportamento ele não pode ser só atribuído a interno e não pode ser atribuído somente a externo. Ele é uma interação do indivíduo com o ambiente que ele vive. Então, vamos para o nosso próximo, né? Ah, desculpa, dentro do 2 está também os gatilhos emocionais. Qual a minha fraqueza? Em qual lugar, com qual companhia?
Você tem que fazer uma anamnese, uma investigação sobre sua vida, de como quebrar os sabotadores, né? Compra um curso e já começa a fazer na prática, né? Isso é muito importante. Então, eu vou falar de eu vou falar de agora de um gatilho pessoal. Eu Tá. percebo que se eu ficar acordado depois das 11 horas me dá uma fome muito grande, mas eu vou evitar isso ao máximo. Eu vou evitar dormir muito tarde. E isso está dentro também dos sabotadores do nosso emagrecimento, tá? Ele está lá Dormir para o tarde. finalzinho. Tá. Dormir adequadamente, né? Então, o primeiro sabotador, não acreditar que você é capaz. Segundo sabotador, casas ou lugares com muita oferta ou variedade de comida. Terceiro, agora, sabotador, a exceção não virar uma regra, tá? Esse sabotador aqui, inclusive, é da minha nutricionista, tá? Ela sempre falou para mim, eu decidi colocar isso aqui dentro. Por quê? Tem gente que fala, no final de semana eu dei uma caída. Teve um dia que eu dei uma caída. O que te rebenta na sua dieta, o que te atrapalha, não é a exceção. O problema é a exceção virar a regra. Quarto fator agora, gente, o fator emocional, né? Eu acho interessante o profissional nutricionista se importar com essa questão nutricional. Eu tenho alguns amigos nutricionistas, eu sempre falo para eles: olha, o profissional nutricionista que não leva em consideração a psicologia ou não tem um profissional para encaminhar, está trabalhando com uma perna da mesa faltando. Olha aqui outras coisas. Estresse está relacionado à obesidade, Uhum. Muito. depressão e Até ansiedade. vou te contar um caso de uma paciente minha hoje, né? Ela tá indo muito bem, já emagreceu 14 quilos e tal. Aí ela tava passando por um período assim de estresse, assim, financeiro, e vários outros fatores. E ela falou, cara, eu comi sem fome. Sem fome eu comi. Então, realmente, esse fator ele está muito ligado, porque a comida é como se fosse uma droga também para o ser humano, não é? Que mostra quando nós estamos em sofrimento, nós tendemos a consumir mais alimentos gordurosos e com alto teor de açúcar, alimentos que nos confortem. Então, uma mulher na TPM ou uma pessoa passando por uma crise, a pessoa não está pensando num prato de alface. Pode até ter essa pessoa, existir essa pessoa, mas a maior parte das pessoas está pensando em alimentos com alto índice de caloria e com alimentos muito com a questão de açúcar. Judson, conta também pra gente, assim, qual era aquele alimento que te atrapalhava chegar aí nesse objetivo que você chegou aí de emagrecer 17 quilos, né? Que foi fantástico, porque você me contou várias vezes no consultório que tinha aqueles alimentos, assim, que, nossa, era uma fissura na sua vida, né? Como que você... fala só um pouquinho sobre ele, esse alimento, e como você lidou com tudo isso. O pão é o campeão, né? O pão é o campeão e eu consumia demais isso desde café da manhã. Consumia demais, gostava de tomar, gosto ainda de tomar chá e consumia muito açúcar também, mas Uhum. também tinha o doce. O doce também é um Uhum. ponto fraco, né? Então tinha os dois lados, tanto para o salgado, frituras e também a questão do doce, né? Muito bom. Então, E gente, você é superou isso tudo daí. isso, né? E daria de dica no dia a dia, extra profissional seu, para a pessoa praticar em casa para não deixar o fator emocional pegar na hora de decidir a comida. Que é a nossa proposta do desafio é exercício mais a dieta, né? Como que tá aí na sua vida essa mudança? Eu acredito que a nutrição no processo de emagrecimento ela tem um valor número um e o exercício o valor número dois. Tem gente que acha que o exercício é mais importante que a nutrição. Não é. Eu conheço vários exemplos de pessoas que treinam pra caramba e continuam obesas. Por quê? Porque não fez acompanhamento nutricional e porque não fez uma reeducação alimentar. Eu gosto muito dessa palavra reeducação,
Porque se você falar de um regime dieta tem prazo de validade. Agora, uma reeducação alimentar é uma questão de filosofia de vida, uma nova postura sua diante da vida. E isso vai ajudar no seu processo depois que você já tiver atingido a meta. Até lembrei de uma coisa que a Carla fala também, tem gente que diz assim, emagrecer não é tão difícil, manter é mais difícil. E ela diz o seguinte, não é verdade. Emagrecer é o mais difícil, porque você tem toda semana uma meta. Agora, o manter, às vezes é 1 quilo, 2 que você tem que abaixar. Por isso, Júlio, nós criamos essa proposta do curso Desafio Queima de 30 Dias, porque a pessoa ela vai aprendendo a fazer 30 dias a 30 dias, ou seja, todo mês ela se desafia para manter a saúde dela, para manter o Legal. exercício. Então, por isso que é interessante, porque você é uma prova de que as pessoas podem ter um autoconhecimento, né? E tem gente que pensa assim, nossa, mas se a Carla é Nutri, ela não vai ter problema com peso. Na minha família todo mundo tem. Até a Lívia já contou a história dela aqui no desafio, né? Que ela era uma menina adolescente gordinha. Eu também tenho bastante dificuldade, tenho as minhas irmãs, que eu já contei para você a história delas, que elas têm a dificuldade com o peso. E você é um psicólogo que já sabe, não. Eu acho legal você falar assim, nossa, a gente tem orgias alimentares. Eu anotei isso daí e recomendo Ah, para os meus pacientes, né? Que a tendência realmente da pessoa que é obesa ou que está lutando para manter o seu peso após o emagrecimento é a orgia alimentar. Até porque é um exagero, né? a sua orgia E alimentar, ela era mais com o pão, então, igual você comentou? não, ela era com tudo que tinha na frente calórico, né? Tudo que tinha ali. A orgia alimentar, geralmente, a pessoa pega tudo como se fosse acabar o mundo amanhã, ela tem que comer tudo que ela precisa, tudo que ela pode hoje. Mais ou menos Entendi. assim. Porque ali, muitas vezes, eu lembro a sugestão da Carla agora. Olha, você vai ter que guarda umas cartas na manga, guarda uma opção de aumentar a quantidade de atividade física e melhorar mais no jejum, na dieta, porque isso vai poder chegar uma parte ali que vai precisar, né? Mas eu falo Então, isso, sabe por quê? Quando a gente está em consulta, alguma coisa assim, porque o que que acontece? Quando você começa, você vai com muita sede ao pote. Por isso que dentro do curso Desafio Queima de 30 Dias, a gente faz cada semana dos 30 dias uma dieta e vai voltando depois nas dietas novamente. Por quê? A gente tem que dar estímulo. vamos lá para o quinto sabotador agora, gente. Vou anotar. E tem a ver com isso que a gente estava falando aqui, ó. Convívio com pessoas tóxicas, que é igual pessoas negativas e invejosas. Então, elas tentarão te desanimar, elas tentarão te subestimar. Exemplo, um exemplo que existe. Não dou uma semana para você cair na dieta e não conseguir chegar no seu objetivo. Nossa! Eu não dou uma semana. E já fez muita dieta, já entrou muita coisa da internet, acabou de comprar o curso de queima do 30, e já comprou um monte de coisa. E agora? Como é que Ah, tem certeza? Um curso da internet? Ah, para que que você vai assistir uma live do psicólogo, da nutricionista, sendo que eles já estão falando que eles já foram gordinhos, que quanta negatividade existe? Se você procurar o negativo, você vai achar em tudo. em tudo, em tudo. Então, Tipo, tomar cuidado. não vai lá Oi? não, não faz isso, ou então não compre esse curso, desafio que nos 30 dias, porque já são pessoas que É, querem te intoxicar com, igual você falou assim, né, te intoxicar com a inveja, né? Realmente, infelizmente, existe muito isso. então, pessoas tóxicas, pessoas infelizes, não quer que você seja feliz, não quer que você atinja seus objetivos. Cuidado com essas pessoas, porque infelizmente ela pode estar até dentro da sua casa, tá? Com Não vou certeza. nem falar de quem que pode ser, mas você sabe que pode ter gente assim até dentro da sua casa. Cuidado. Vamos aqui para o sexto fator, o sexto sabotador,
do seu emagrecimento? Uma nutricionista não qualificada ou competente. Por quê? Opa! Uma Gostei nutricionista disso. não qualificada ou competente não é capaz de tratar a obesidade como uma doença. Eu já vi vários profissionais que não tratam a obesidade como uma doença. Existem muitos profissionais que simplesmente é uma máquina de fazer cardápio, como se fosse um restaurante. Faz Entendi. cardápio, manda cardápio. Tó, cardápio. E nutrição é muito mais do que. Nutrição não pode se resumir a cardápio, tá? Cardápio é uma parte da nutrição, mas não é tudo. Então, quando você procura uma profissional ou um profissional comprometido e sabe tratar a obesidade como uma doença, você vai ter uma diferença. O profissional que não sabe trabalhar como uma doença, ele vai tratar simplesmente o sintoma ou o comportamento imediato, né? Ele vai te dar cardápio e vai falar assim: ah, você precisa ter motivação para fazer isso daí. Mas nós sabemos que a obesidade é uma doença e nós precisamos saber a história do indivíduo para chegar nas raízes do problema. É uma doença, Segundo ponto, inclusive, crônica, né? crônica, né? Por isso que se pode se tornar mais difícil. Sim. Então, a pessoa identificou a obesidade como uma doença, a pessoa teve o interesse de saber a história de fracasso em dieta, a história do indivíduo, a história de tristezas e traumas, problemas emocionais. Terceiro ponto, dentro da procurar uma nutricionista com qualificação, saber tratar, trabalhar o problema. Então eu encontrei ali, através da Carla e a naturopatia, além de outras técnicas que ela tem na clínica dela, como a iridologia, a biorressonância e entre outros, ela também ela trabalha a raiz do problema. Então ela não só te dá um cardápio e procura saber as suas questões psicológicas, mas ela te dá todo o suporte para você chegar até lá. Então, eu quero dizer aqui que a naturopatia tem uma ajuda fundamental, incrível no processo de emagrecimento, né? E eu só me pergunto uma coisa, por que que eu não conhecia a naturopatia antes? Por que que eu não conheci? Demorei demais para conhecer essa profissional chamada Carla Ribeiro, tá? E No momento certo, quando você estava pronto. olha só que interessante, gente. O primeiro contato, o primeiro conhecimento que eu tive da Carla foi através de uma paciente em comum que saiu. Gente, a naturopatia e o trabalho que essa profissional que estávamos falando aí tirou uma pessoa da morte, estava prestes a falecer, de tão grave que era a situação. E essa paciente foi em comum, minha e da Carla. Então, através disso, eu conheci o trabalho. Depois, já levei ela para o meu programa e vi todo o conhecimento e já quis fazer parte daquilo lá também. Então, foi assim que a gente teve o primeiro contato. Tá? Então, gente, precisa procurar profissionais qualificados, profissional comprometido com aquilo que faz e que sabe aquilo que está fazendo. Não pessoas que se formou e não se interessou mais em procurar novidade, não se interessou em procurar novos congressos, nada, parou no tempo. Então, eu acho que nós profissionais temos que começar a trabalhar em cima disso. Eu sei que daqui uns 10 anos, possivelmente, já poderei estar mais trabalhando tranquilamente, né, por causa da idade, que eu já sou um pouco velhinha, mas eu acredito que a gente tem que estimular essa busca de um conhecimento para melhorar a saúde das pessoas, tá? E eu quero então encerrar pedindo para você então deixar a sua última mensagem, tá? Para os nossos amigos que estão sempre nos acompanhando ou aqueles que já entraram pela primeira vez, deixando essa mensagem sua como psicólogo e também como um grande vencedor aí no emagrecimento. Parabéns pelos seus 17 quilos. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo compartilhar. Não conquistei tudo isso sozinho, teve o mérito do acompanhamento nutricional e de qualidade. Então, gente, nós não fazemos nada sozinho.
sabe? Nós dependemos das pessoas. E eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês, tá? Nem sempre você vai escutar das pessoas, eu acredito em você. Então, cria do seu fator emocional, quando alguém cria a sua resiliência, quando alguém disser, eu duvido que você é capaz. Cria isso como uma motivação. Você vai ver até onde eu vou chegar, sabe? Então, nem sempre a motivação vai vir quando alguém disser, eu acredito em você. Às vezes as pessoas vão nos motivar porque elas duvidou da nossa capacidade, Aí que tá. tá? É a forma da Mas gente eu, encarar as coisas, né? mas eu como profissional quero dizer para vocês que estão nos acompanhando, tá? Eu acredito no ser humano, o ser humano tem uma capacidade incrível de buscar a saúde e quero dizer para todo mundo que eu citei o nome, para quem eu não citei, para todo mundo que está assistindo, para quem vai assistir isso daqui, eu acredito em você, tá? Sustente também, trabalhe a sua espiritualidade, porque a sua espiritualidade motiva a sua fé. E a fé é em tudo nessa vida, tá? Quando você não sentir forças sozinho de vencer uma batalha, use suas armas espirituais, use a oração, entende? Use todas as armas que você tem e sempre diga palavras positivas. Eu quero terminar aqui com uma das coisas que eu mais incentivo dentro da clínica, que é o agradecimento. Eu quero agradecer essa oportunidade é, que a Carla me deu de estar aqui falando com vocês. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade da vida e de estar encontrado uma maior qualidade, uma maior saúde, uma maior qualidade de vida hoje. E é isso. Exercitem a positividade, a gratidão e cuidado com pessoas tóxicas e cuidado para não se tornar uma pessoa tóxica. Forte abraço e fiquem com Deus. Tchau, Judson. Deus abençoe você. E para você que nos assistiu, grande abraço. Até lá.